Quando uma criança começa a apresentar comportamento hiperativo ou déficit de atenção, os pais têm dúvidas sobre o uso de medicação. Uma palestra em Macapá tratou sobre os mitos que envolvem esse assunto. O Luiz tem um filho de 5 anos e há alguns meses resolveu procurar ajuda profissional para entender o comportamento da criança. A princípio, com 4 anos de idade, eu percebi que ele não obedecia comando e teve dificuldade na escola. Ele estuda desde os 2 anos e meio. Então a professora havia me informado, que ele tinha dificuldade de se concentrar e apresentando sintomas de hiperatividade, falta de atenção e comando, obedecer comando. Ele conta ainda que teve muitas dúvidas na hora de usar medicação no filho. As minhas dúvidas eram com o preconceito e o mito de remédio de tarja preta, que é administrado de uma determinada idade, e com isso a doutora, o profissional que eu levei, me esclareceu muito bem. Assim como o Luiz, muitos pais têm dúvidas sobre o uso de medicamentos quando o filho apresenta hiperatividade ou déficit de atenção. Para esclarecer essas dúvidas, uma palestra foi realizada pelo psiquiatra Moacir Toledo, que é de Santa Catarina. Existe grande dificuldade de se aderir ao tratamento aos transtornos psiquiátricos, também ao transtorno de déficit de atenção, porque são medicações controladas. Então as pessoas têm muito receio de usar essas medicações. Muito vem um pouco da história, que as medicações psiquiátricas primeiras que se usou nas crianças eram relacionadas a transtornos mentais mais graves, como neurológicos, a epilepsia ou retardo mental. Então as pessoas têm muito medo de colocar o seu filho em tratamento, pensando que vai ganhar esse estigma de que seria portador de um transtorno grave, evoluir com incapacidade. O psiquiatra esclarece que o uso da medicação com o acompanhamento de um profissional é bastante seguro. Ele falou ainda que o medicamento deve ser acompanhado de terapias. A medicação, ela é adjuvante no tratamento, não é o tratamento principal. O melhor tratamento é a combinação das outras terapias, terapia ocupacional, psicologia, reforço escolar. Precisa, sim, de uma atenção muito maior da educação. Os pais precisam de muito mais esforço na condução dessa criança. E a medicação ajuda no ponto de controle dos sintomas. A medicação tem um controle sintomático. A medicação ela entra para melhorar o foco da criança e controlar a impulsividade dela. A terapeuta ocupacional fala dos sinais que os pais devem ficar atentos para saber quando é preciso procurar ajuda. Muita gente acredita que o TDAH, na verdade, é falta de educação, é falta de limite, é falta de pulso da família para controlar alguns comportamentos. Então, se a criança começa a apresentar baixo rendimento escolar, se ela começa a apresentar comportamento hiperativo, não consegue ficar quietinha, não consegue atender a um comando, a gente já percebe a necessidade de se buscar uma equipe multiprofissional para fazer um possível diagnóstico e os encaminhamentos para o profissional médico, que é o profissional competente para fazer o diagnóstico clínico e aí administrar possivelmente as medicações necessárias.